Vocês conhecem uma pessoa que é muito bagunçada? Pode ser vocês mesmos. Geralmente quem é muito bagunçado tem uma certa organização na bagunça. Você chega no quarto da pessoa, tá tudo bagunçado, mas eventualmente a pessoa sabe onde ela guardou as coisas, ela consegue se localizar naquela bagunça. Mas em um determinado momento a bagunça fica tão grande que a própria pessoa que sabe lidar com a bagunça acaba se perdendo. Esse é Bolsonaro. Bolsonaro ele é um político da confusão. Ele consegue prosperar na confusão. Ele não gosta de estabilidade. Ele gosta do embate, ele gosta do confronto e principalmente gerar confusão. Porque é assim que é a característica dele como político. É assim que ele sempre prosperou e venceu todas as eleições que disputou nos últimos 30 anos. Bolsonaro nunca perdeu uma eleição. É nesse caos, é nessa situação completamente turbulenta que ele prospera. Porque Bolsonaro é uma figura política instintiva. Ele reage muito bem no bate-pronto da confusão. Ele não é alguém de grandes discursos, ele é alguém de frases curtas, mas de efeito. Muitas pessoas chegaram recentemente ao canal. Se você quiser entender mais sobre o Bolsonaro, sugiro e recomendo a leitura do livro E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Esse é o livro do canal. É o melhor manual para você entender Bolsonaro. O link está aqui na descrição, você pode comprar tanto a versão física quanto a versão digital. Se não quiser comprar, não quero dar dinheiro para você, não tem problema. Procura a playlist com esse nome E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro aqui no canal, que você vai ter todos esses conteúdos de graça em webaulas. E Bolsonaro se perdeu na confusão dele e agora ele está completamente desesperado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então já clique no botão de gostei. 300 likes em menos de uma hora é a meta que nós temos nesse vídeo. Ontem, vocês ficaram sabendo, nós tivemos o início da vacinação no Brasil. Bolsonaro não queria que isso acontecesse. Bolsonaro queria que ele fosse o primeiro a vacinar a população no Brasil. Ora, mas ele não gostaria da vacina no Brasil. Você está certo, com toda certeza. Bolsonaro quer que a pandemia continue existindo, porque dessa forma ele prospera, porque a pandemia gera o caos. E no caos ele consegue florescer. Só que tem uma questão, politicamente, ser o primeiro a vacinar é muito importante para 2022. E Bolsonaro é um deputado federal do baixo clero, como tal, só pensa na sua reeleição. E seria uma ótima propaganda vacinar a primeira pessoa. E tudo isso estava programado até meados da semana passada. Ia chegar o avião vindo da Índia, pegando a Covishield, que é a vacina indiana feita com a fórmula da Oxford, iria vacinar amanhã, dia 19, ou hoje, dependendo da data que você está vendo, ou ontem, não sei, depende. No dia 19 de janeiro, seriam, no caso, vacinados um idoso e um profissional de saúde, inaugurando oficialmente a vacinação no Brasil. Depois, claro, queria ser uma grande confusão, mas Bolsonaro não conseguiu. João Dória vacinou a população, houve uma enxurrada de críticas contra Bolsonaro, contra Eduardo Pazuello. Pazuello se mostrou completamente perdido, contou mentiras durante a sua entrevista coletiva, teve o caos de Manaus que Bolsonaro foi avisado que o oxigênio acabaria com muita antecedência e ele não fez absolutamente nada. A palavra impeachment nunca esteve tão forte e, segundo dados da pesquisa da XP, a aprovação de Bolsonaro caiu e a reprovação aumentou. Bolsonaro está completamente desesperado, porque para piorar a situação, alguns partidos que já haviam declarado apoio a Arthur Lira pularam fora do barco e agora estão apoiando Baleia Rossi. Bolsonaro está de orelha em pé e por isso bateu o desespero. E hoje foi um dia de grande desespero de Bolsonaro. Porque sem a retórica da vacina, perdendo para João Dória, e a fala do Eduardo Pazuello não tendo sido bem aceita pela população, e a negativa dos governadores de juntarem ao Bolsonaro para boicotar João Dória também deu errado, o presidente se viu completamente acuado. Porque ele esperava pelo menos o apoio dos governadores, porque muitos se manifestaram no grupo, porque eles têm um grupo lá de WhatsApp. E nesse grupo de governadores, a insatisfação contra Dória foi imensa, porque João Dória iniciou a vacinação quebrando uma espécie de pacto entre os governadores. Só que no fim das contas, todo mundo quer vacinar logo, porque João Dória começou, então ninguém espera. Pode ser que um boicote ali nos bastidores, mas todo mundo quer vacinar rápido. E isso está acontecendo hoje, nesse momento, os governadores já estão vacinando. Então Bolsonaro ficou mais ou menos isolado, sem o apoio dos governadores. Alguns criticaram aqui ou ali o João Dória, mas tá todo mundo querendo correr para iniciar a vacinação nos seus estados. Então, sem o apoio da mídia,
sem o apoio político dos governadores, podendo perder a presidência da Câmara dos Deputados, não sobrou mais nada a Bolsonaro senão fazer a boa e velha guerra ideológica. E foi exatamente isso que Bolsonaro voltou a fazer hoje, voltou a promover o caos. Bolsonaro começou a falar de Forças Armadas, democracia, quem dá golpe são as Forças Armadas, eu tô aqui para estabelecer a democracia, coisas do tipo. E vocês sabem que toda hora que as palavras Forças Armadas e democracia estão na mesma frase, o povo brasileiro já começa a ficar de cabelo em pé. Porque é um super medo de golpe, porque o golpe de 64 ainda está muito presente nas nossas vidas. Muitas pessoas que hoje têm 50 anos vivenciaram esse período. Então há algumas feridas abertas e Bolsonaro sabe usar muito bem. E nesse momento de desespero, que ele precisa da guerra ideológica, ele volta a começar a falar, a tentar mostrar que ele tem força, como se as Forças Armadas fossem a sua guarda pretoriana. Eu falo isso aqui no livro e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Mas as Forças Armadas não estão com Bolsonaro. Alguns generais estão com ele ali, ocupam o governo, mas de um modo total não estão. O que Bolsonaro quer fazer? Ele quer mostrar que ele tem força e principalmente que ele é alguém disciplinado. As Forças Armadas têm um senso patriótico, porque o Exército, a Marinha, a Aeronáutica são pessoas que estão dispostas a morrer pela pátria. E Bolsonaro quer passar essa mensagem. Olha, eu sou alguém disposto a morrer pela pátria. Então ele quer, ao se associar às Forças Armadas, ter uma imagem de patriotismo. É isso que ele quer. E também mostrar uma certa força, deixar a população com medo com uma possibilidade de golpe. Por isso que ele entoou as Forças Armadas. E agora, novamente, Bolsonaro voltou a ironizar a eficácia da vacina, de 50%, e falou que ia jogar uma moeda cara e coroa. É claro que ele está desinformando a população e gera muitas dúvidas, porque não faz o mínimo sentido. Pelo seguinte, olha, essa vacina é tão ruim e ele falou que não iria comprar em vários episódios e acabou comprando, por que ele comprou? Mas é claro que o discurso de Bolsonaro não é para todos os brasileiros, nunca foi. Bolsonaro é um presidente que governa para o gado e somente para o gado. Ele aposta que mantendo uma base de eleitores fiéis e conseguindo outros apoios, ele vai ao segundo turno e vence. Essa é a estratégia dele. E ele aprendeu com o Steve Bannon, que foi o grande guru da eleição de Donald Trump, que não compensa você governar para todo mundo. É como se fosse uma segmentação de mercado. A presidência da República passa a ser uma empresa e você vai vender seu produto não para todo mundo, mas para um público específico. Porque é muito caro você conseguir novos clientes. Essa é uma questão de marketing. É muito mais barato você manter os seus clientes atuais. E é isso que Bolsonaro faz. É muito difícil governar para todo mundo, porque mesmo que eu faça um bom governo, eu vou ser criticado. Então o que eu vou fazer? Eu vou poupar os meus recursos governando só para o meu gado, garantindo assim uma base de apoio e uma base de proteção contra eventuais ataques. Só que não está dando muito certo, porque o desespero acabou batendo. E ficou muito claro com as mentiras do Eduardo Pazuello hoje, falando que não, eu não falei de cloroquina, eu não apoiei cloroquina, também um grandíssimo de um mentiroso. Só que o grande problema, pessoal, e aí que está, e eu vou até engolir aqui, me preparar para poder explicar para vocês porque é o conceito mais importante do vídeo. Muitas pessoas chegaram recentemente ao canal e não entendem ou nunca viram essa concepção em outro lugar. O Bolsonaro, como ele segue a política do confronto, ou seja, ele precisa confrontar com alguém, ele sempre busca uma confusão, ele sempre busca um embate. O embate, quando ele surgiu lá atrás, no final dos anos 80, foi contra os seus superiores do exército. Depois o embate foi contra Maria do Rosário, Jean Willis, em 2018 contra o PT, João Dória. Mas na verdade, o grande embate de Bolsonaro é o sistema. Bolsonaro, ele sempre está confrontando o sistema e os seus representantes. Em 2018, o Bolsonaro ele confrontou a esquerda porque a esquerda representava o sistema, pelo menos no senso comum. Bolsonaro nunca foi um antagonista das esquerdas, não. Bolsonaro foi um antagonista do sistema. Só que aí o que acontece nesse momento? Ele teve que engolir a seco a vacina do João Dória, a vacina do Butantan, que agora é a vacina do Brasil. Ele passou semanas, meses, falando que não iria comprar. Não vou comprar, não é boa, não vou comprar, que o João Dória fique com a vacina dele. Tem vídeos dele falando isso. Só que ele teve que engolir a seco. E aí que está o problema. Porque o gado acredita que Bolsonaro é um vingador moral. É aquele que vai combater o sistema. Só que agora, ao ter que comprar a Coronavac e exigir desesperadamente a Coronavac, o Bolsonaro perdeu para o sistema. Então ele é um derrotado.
E na cabeça dos apoiadores bolsonaristas, eles têm a figura do mito, que o Bolsonaro ele é invencível, que o Bolsonaro ele é implacável e principalmente que o Bolsonaro é enviado por Deus e Deus nunca erra. Se Bolsonaro errou e teve que voltar atrás, então ele já não é mais o enviado por Deus. Ele logo não é mais o mito. E não duvidem que dessa percepção de que Bolsonaro é o enviado por Deus, porque as igrejas evangélicas trabalham muito bem isso. Nas marchas para Jesus que nós tivemos em 2019, eles falavam: Bolsonaro não tem o nome de Messias à toa. Então agora, com essa derrota para o sistema, Bolsonaro fica totalmente desesperado e não resta mais nada a ele do que a boa e velha guerra ideológica. Então nós vamos ter isso muito nos próximos dias, porque o desespero bateu. E quanto mais desesperado o Bolsonaro fica, mais confusão ele quer fazer. Porque de fato, se você tiver um ambiente tranquilo, um ambiente propício e começar a raciocinar, ninguém vota em Bolsonaro. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e me siga no Twitter, @profileo oficial.